Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Se não fosse essa história péssima que eu tenho para contar para vocês hoje, estaria melhor ainda. Hoje eu vou fazer um quadro que eu não fazia há muito tempo, que são as Carlas, as filhas das Jadianes. O que elas têm a dizer? Eu recebo muitos e-mails das meninas, dos meninos também, dos filhos, mas eu vou colocando assim no fundo e separando, uma hora eu faço. Essa aqui é recém-chegada no meu e-mail. E é isso. Seguinte, antes da gente começar a entrar no caso da Carla, eu queria pedir desculpas pelo áudio da última vez. Vocês sabem, acho que deram para entender que estamos de equipamento novo aqui, né? Eu tô com uma câmera nova, eu testei um microfone novo, mas não deu certo. Aliás, é um microfone antigo que eu tinha, que é um shotgun que vai ali na câmera e parece que ficou sem som em um dos fones, né? No esquerdo. Então voltei com o amado aqui de vocês. O meu Rode tá aqui. Bom e velho Rode. Vamos ver como ele vai desempenhar com a câmera nova hoje. Espero que bem. Qualquer coisa deixe feedback nos comentários, porque eu ainda estou ajustando a câmera nova e com os equipamentos que eu tinha, tá? Então, aos poucos a gente chega lá. Vou comprar um tripé para ela também, para ficar com uma, eu acho que uma posição melhor. Mas no momento temos isso aqui e eu espero que vocês estejam gostando, né, da qualidade da imagem, uma qualidade nova aí para vocês. Pois bem, pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar. Então, como eu disse, o vídeo de hoje é de uma Carla, assim eu as batizei no canal, porque a primeira se chamava Carla, eu acho que era o nome verdadeiro dela. Então, como eu disse, as Carlas são quando damos voz às filhas das depoentes. Hoje, maiores, elas voltam para contar o que viram, o que sentiram e como foram expostas e usadas às vezes pelas mães como um presente aos homens com quem elas se relacionavam pela internet. A nossa Carla de hoje tem 23 anos, está terminando o ensino superior e conta como foi inserida num jogo sórdido e criminoso apenas aos 10 anos de idade. Antes de começar, eu queria deixar meu disclaimer. O conteúdo para as pessoas mais sensíveis pode ser incômodo, tá? E eu aconselho não assistir com crianças perto hoje, tá um pouquinho pesado. Fora as crianças, tenham cuidado também como ouvem isso, onde estão ouvindo, tá? Tá bem pesado. Então começa a Carla. Oi Dani, tudo bem? Boa noite. Escreva este e-mail enquanto assisto a um vídeo antigo seu sobre um caso de uma Joelma que tem filhos e está em um relacionamento virtual com um golpista. Assim como a Joelma, a minha mãe, há mais de 10 anos atrás, foi uma mulher que se comunicou de forma bastante frequente com pessoas de outros países. Desde que meus pais se divorciaram, a minha mãe, uma mulher com seus 40 e tantos anos, acima do peso, com 2 filhas, tomou a decisão de criar vínculos românticos virtuais com esses desconhecidos. Gente, ela é dura com a mãe dela e vocês vão entender mais pra frente por quê. Não começa a escrever ainda não, espera, deixa a moça desabafar. Você viu o que ela falou aqui? Uma mulher acima do peso, de quase 50 anos, ela está ressentida e vocês vão entender o porquê. Eu não sei que título que eu pus nesse vídeo aqui, talvez vocês já entenderam, mataram metade da charada, mas vamos com calma, é a hora dela. Então, ela tomou a decisão de criar vínculos românticos virtuais com desconhecidos na internet depois da separação do meu pai. Conheceu então desde golpistas militares americanos, o fake da Nigéria, né gente, o fake do militar americano, a árabes interessados em um visto. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu não me lembro com certeza. Eles se casaram bem jovens, com 20 anos, e minha mãe sempre disse que se divorciaram porque meu pai a traiu. Mas nos últimos anos de casamento ela tinha parado de se cuidar, de cuidar de mim, da minha irmã e de cuidar da casa. Ela não trabalhava fora. Só ficava no computador o dia inteiro, ou pintando telas, tá gente? Naquela época, ela recebia um total de 8 salários mínimos de pensão. Hoje seria mais ou menos R$11.500, né? R$11.300. Era a pensão da mãe da Carla. Minha mãe nunca foi uma pessoa normal, entre aspas ela coloca. Ela teve uma vida muito difícil. Sofreu abuso na infância, perdeu o pai muito cedo. Ela me tratava como a melhor amiga dela. Me contava tudo, me pedia conselhos, esperava que eu a defendesse de tudo e de todos. E era um peso muito grande para se colocar numa criança. Isso acontecia mesmo antes do divórcio. O divórcio só piorou muito as coisas. Os vícios dela, cigarro, bebida, remédios controlados, pioraram muito com a separação. E ela levou o processo de forma muito difícil. Ela falava para mim e para minha irmã que ninguém nunca nos amaria, nem meu pai, e que só tínhamos ela.
Lembro dela fingir ligar para o meu pai e falar pra gente que ele não estava interessado em nos ver. Aí ela nos afastou dele. E ele também, com bastante culpa nessa situação toda, permitiu isso. Não lutou pela gente, não lutou pela nossa guarda, não se fez presente. Só sumiu. Nós víamos uma vez a cada alguns meses. Ai, meu Deus do céu. Vão colocando nomes aí, né? Eu sei que vocês já estão colocando nomes. A mãe, eu não gosto de usar essa palavra de uma maneira banal, mas é a mãe narcisista, né? Isso aqui, agora eu vou usar a palavra, porque merece. Não é assim que se cria um filho, não, né? Se você não tem capacidade de criar, como eu sempre falo, não tenho. Não os tenho. Na minha opinião, na minha visão, os papéis têm que ser muito bem definidos entre a mãe e os filhos. A mãe tem que ser a mãe, tem que fazer o papel de mãe, tem que saber o seu lugar de mãe, e os filhos o seu lugar de filhos. E quem estabelece esse tom é a mãe, é o pai, e não o contrário. Existe uma hierarquia importante dentro de uma família. Você é a parte adulta. É por isso que, legalmente, você é a tutora dos menores. É a condutora do bem-estar desses menores. Essa responsabilidade é toda sua, de mais ninguém. De mais ninguém, é toda sua e do pai da criança. Não invertamos os papéis. Mãe é mãe, filho é filho. E essa hierarquia é importante, essa estrutura é importante na vida de uma criança. Eu falo isso como educadora. Não é lá na escola, não. É de casa. Não é na escola, não. Quem vai fazer esse trabalho para a senhora é a senhora mesmo. Professora não tem que criar o filho de vocês, certo? E eu não falo isso porque eu estou me isentando, mesmo porque eu nunca dei aula para criança. Não gosto de dar aula para criança, eu dou aula para adulto, em nível universitário. Mas vai a dica aqui. A professora acrescenta a base que vem de casa. Ela tem a obrigação e o dever de acrescentar em cima da base que a senhora deu. Mas a base é toda sua e do seu marido, ou do pai da criança. Reverter os papéis, como eu vejo no canal, das mães querendo ser filhas das próprias filhas, inevitavelmente vai terminar em desastre. É cheia de traumas não resolvidos e ainda assim tem que exercer maternidade? Existe uma saída para você, existem profissionais para você, inclusive de graça. Não são os filhos, isso aí não é tarefa dos seus filhos. Eles não têm que criar a mãe, é a mãe que cria o filho. É uma coisa muito básica, muito básico. Continua Carla. Desses vários desconhecidos na internet, eu destaco um homem que dizia morar em Portugal, um turco e um brasileiro. Todos os problemas e fragilidades emocionais que minha mãe tinha foram exploradas por esses homens. Todos eles falavam coisas maravilhosas para ela. Que ela era a mulher mais linda do mundo, que era uma mulher muito sexy, que estavam loucos por ela. Alguns admitiam já estar em um relacionamento, outros prometiam casamento. Todos, no entanto, queriam conteúdo pornô. A minha mãe, uma mulher bastante frágil, aceitava tudo isso. E com a crescente exigência desses homens, passou a pedir a mim e a minha irmã que tirássemos as fotos dela pelada e que falássemos com esses homens. Eu tinha 10 anos quando tudo começou. Não parou por aí, obviamente. Alguns pediam dinheiro e, com o passar do tempo, alguns tomaram especial interesse em mim. Minha mãe, já viciada e dependente do afeto deles, decidiu tirar fotos minhas também, igualmente impróprias como as dela, e enviava para esses homens. Quanto mais ela gostava de alguém, mais contato ela tinha comigo. Esse brasileiro com quem ela conversava é dono de um hotel no Rio, e deve ter uns 40 anos hoje. Ele era bem mais novo do que ela na época. Ela me fazia entrar em chamadas de vídeo, me apresentava a eles e me mandava para o quarto para conversar em privado. Eu vi muita coisa, eu fiz muita coisa. Para ela, era uma forma de garantir que esses homens não a deixassem. E eu sei que parece bastante absurdo, e é, de fato, absurdo, mas eu acredito veementemente que esses homens sabem manipular e com o tempo sabem tirar das vítimas o que querem. Algumas coisas que aconteceram consistiam em vestir lingerie, vestidos curtos, etc., para minha mãe tirar fotos minhas. Somente sensuais no começo, depois explícitas. De onde uma menina de 10 anos tira fotos sensuais? Ou a palavra sensual combina com uma menina, uma criança de 10 anos? Então tá, eu falei que apesar, né, não tá fácil não, vou tentar não comentar muito porque eu não dou conta. Eu deixo aí pra Shelly, né, queria mandar um beijo pra ela faz um trabalho maravilhoso, ela trabalha arduamente, eu acompanho no Instagram,
e ela fala sobre esse tipo de coisa aqui. Eu não vou ficar falando a palavra, tá? Porque o YouTube é muito sensível a isso, eu não posso falar tanto. Vocês já entenderam o que é, né? Da própria mãe, usando as filhas como brinde. Isso durou dos 10 aos 13 anos da Carla. Ela comprava roupas sensuais para as crianças, para ela e para a irmã, as colocava em frente à câmera e no começo a mãe tirava somente fotos delas, tá? Somente sensuais no começo, depois explícitas, ou seja, entenderam, né, gente? Aparecendo os órgãos genitais das meninas e essas fotos então enviadas para esse jacuzzi aqui. Depois ela comprou brinquedos para usar em câmera. Vai ficar mais pesado ainda, olha o disclaimer, tá, gente? Cuidado. Então ela comprou brinquedos para usar em câmera, vibrador, consolos, calcinhas vibratórias. Era de fato para proporcionar um show para eles. E foi assim que eu perdi a minha virgindade. Ao passo que eu até agradeço de não ter sido por um estu, mas que me machucou muito saber que esse momento aconteceu com um objeto inanimado, para satisfazer um homem muito mais velho que eu e que eu sequer conhecia. Foi muito difícil me perdoar, aceitar isso. Em câmera, alguns, o do Brasil, por exemplo, queriam que eu olhasse enquanto eles se tocavam, gozavam. Outros queriam que eu fizesse coisas em mim mesma, penetrar, masturbo, etc. Alguns queriam que eu me machucasse para satisfazer a eles. E minha mãe insistia que eu gravasse. E agora também fazer vídeos na webcam. Esses vídeos ficaram salvos em algum lugar. Eu imagino que tenham sido enviados para várias pessoas. Oh, meu Deus. Sobre os homens. Um era com certeza da Turquia. Lembra que eles usavam Google Tradutor. Ele sabia inglês, então ela às vezes me usava para traduzir algumas conversas. Alguns que ela conversou por menos tempo eram de outros países. Alguns eram fakes, como aqueles nigerianos que usam fotos dos militares americanos. O da Turquia e de Portugal não eram fakes. Eles se ligavam por vídeo. Geralmente para se masturbar. Peço perdão pelo termo em câmera, ela diz. Ela falava com muitos homens. Não sei o quanto de dinheiro ela enviou. Ela enviou dinheiro também, tá, gente? Imagina. Eu não consigo comentar. Eu vou deixar pra Shelly. Se ela quiser usar esse material, esteja à vontade, tá, Shelly? Pode usar. Eu passo o e-mail da moça também, se ela me autorizar, tá? Pra você conversar com ela, se você quiser. Ela falava com muitos homens, não sei o quanto de dinheiro ela enviou, mas apesar de ganhar 8 salários mínimos na época, ela vivia sem dinheiro. Imagino que uma boa quantia tenha sido enviada. Eu lembro que PayPal chegou ao Brasil lá em 2010, e eu acho que em 2012 ela já usava. Sei que outro que ela conversou por um curto período de tempo era de algum outro lugar do Oriente Médio, Paquistão ou Afeganistão, mas eu não me lembro ao certo. Sei que a maioria só revelava essas informações depois de um tempo. No começo da conversa, todos diziam morar na Europa. Ela colocou RS. Ela morreu aos 51 anos. Eu tinha 13 na época. Ela bebia muito, comia muito, fumava muito. A causa da morte foi um infarto, e não foi o primeiro. Eu chamei a ambulância, fiquei ao lado dela, mas a saúde dela já estava bem debilitada. Nesses 3 anos exposta a tantas coisas, me fez acreditar que a única forma que eu conseguiria ser amada é fazendo qualquer coisa que o homem quisesse, tendo zero respeito por mim, pelos meus limites. Ela entrava em explícito detalhe sobre todas as coisas que os homens pediam para ela fazer. E pediam muitas coisas, mas muitas coisas. E eu imagino que essas fotos e as gravações das ligações estão em algum canto da internet. As delas e as minhas. Eu mesma, aos 18, conheci um americano de 36 anos. Agora vem, né, gente? Agora ela vai falar dela. O que é o produto disso? Dessa exposição, desse crime que essa menina sofreu enquanto criança, sob a tutela nada mais, nada menos do que da própria mãe. E aí? Que conta que vai chegar para Carla agora? Vamos lá ver. Eu mesma, aos 18 anos, conheci um americano de 36, através de um site de idiomas, e quase fui convencida a me mudar para o Paraguai para encontrá-lo. Ele tinha pedido que eu largasse a minha faculdade e que eu viveria para servi-lo e dar filhos a ele. Óbvio, depois de meses conversando, tendo me mostrado tudo sobre ele. Foi fácil, sabe, considerar largar tudo com alguém que me dizia que eu era especial e que eu seria protegida e que nunca mais iria sofrer. Eu caí.
O meu pai, no entanto, que voltou para minha vida depois da morte da minha mãe, me impediu. Não foi o único relacionamento à distância com desconhecidos que eu tive, eu tenho até vergonha de admitir. Até perceber que eu estava repetindo o ciclo da minha mãe, eu falei e me relacionei com homens muito mais velhos, que tinham péssimas intenções. Enviei muitas fotos e vídeos. Falo inglês fluentemente desde criança, o que facilitou o contato com pessoas de países cuja língua oficial é o inglês. A ideia de estar longe de tudo aqui, de ter alguém que me visse como valendo a pena, como o suficiente para me levar para outro país, era atraente. Mas confesso, era uma péssima autoestima e insegurança. Eu não sabia o que era o amor. E eu confesso, ainda não sei. Hoje eu tenho 23 anos e eu estou prestes a me formar da universidade e começo a minha especialização no ano que vem. Eu não tenho fotos da minha mãe, nem enviaria. Ela enviou, tá? Eu não pedi. Na segunda correspondência que eu fiz com ela, eu fiz várias perguntas, não pedi a foto, nem dela, nem da mãe, mas ela enviou. Eu vou fazer um retrato para vocês aqui, tá bom? Mais no final. Mas eu precisava enviar esse e-mail para agradecê-la pelo trabalho que você faz. Essas mulheres, no começo dessas relações, ainda têm a chance de se despertarem e verem que estão sendo enganadas. Ouvir a realidade, que é muitas vezes dura, que machuca, de fato não deve ser fácil. Mas especialmente as mães, as mulheres mais velhas, que são os alvos mais comuns desses golpistas, precisam perceber que estão colocando outras pessoas em risco. Eu deixo aqui o meu apelo para as mulheres não mostrarem seus filhos, não envolverem seus filhos. Nem todo golpista é pedó, mas alguns certamente são. Os da minha mãe eram. Hoje em dia, meu pai é meu melhor amigo. Ele teve a paciência de lidar comigo depois da morte da minha mãe e todas as péssimas decisões que eu tomei durante o processo de cura. Ele me viu nos meus piores momentos, como quando tentei suicídio, desenvolvi anorexia e quase fui para o Paraguai conhecer um homem da internet. E ele se culpa muito por ter sido ausente. Eu já o culpei também. Eu também culpo o senhor. Sobre a minha irmã, não nos falamos. Olha, eu perguntei à sua irmã, vocês se dão bem? Vocês são próximas? Sobre a minha irmã, não nos falamos. Crescemos em um ambiente que nos fez rivais. E eu recebi afeto e ela não. E a mãe narcisista. Crescemos em um ambiente que nos fez rivais. Eu recebi afeto e ela não. Tem a tal da filha de ouro, né? Das mães narcisistas. Para eu falar essa palavra, né, gente? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não uso essa palavra porque ela é tão banalizada, tão usada fora de propósito. Às vezes até como uma desculpa, né, de certos comportamentos que as pessoas têm. E essa boiada em massa começa a falar as coisas que são bem explicadas pelos profissionais às vezes outros nem tanto. E as pessoas se perdem, né, se confundem. Para eu usar essa palavra, tá aqui, ó. Minha irmã tinha muito ódio por mim. Uma das vezes em que minha mãe ficou internada, brigamos feio. E ela, mais velha e maior, veio para cima de mim com tudo. Eu acho que minha mãe queria que fosse assim, para as duas se sentirem sozinhas. É mais fácil fazer o que o outro quer quando você se sente sem opções e isolado. Nossa, esse vídeo tá um sample maravilhoso para profissionais da saúde mental. Eu já me relacionei com algumas pessoas, eu perguntei, Carla, como você tá hoje? Né? Você está se formando na universidade, tem o pai, pode contar com o pai que se reintroduziu na vida dela após a morte da mãe. Eu já me relacionei com algumas pessoas, somente um dos relacionamentos foi de fato bom e saudável. Crescer num ambiente em que o amor era associado ao abuso e ao desrespeito aos meus limites me fez aceitar e procurar isso em um relacionamento. Eu fui abusada no meu último relacionamento. E eu gostaria de falar que eu terminei assim que aconteceu, mas não o fiz. Eu não espero que você faça nada, para falar a verdade. Carla, eu fico muito feliz que você esteja entre nós, que você não foi dessa para melhor ali naquela tentativa sua, essa tristeza profunda que você deve ser, né? Nem ter que você deve ser. Eu gostaria de dizer que eu terminei assim que o abuso aconteceu, mas assim não fiz. De certa forma, por muito tempo eu achei que esse era o normal dos relacionamentos, e só de ser escolhida já valia a pena. Tive 2 relacionamentos virtuais, 2 americanos, sei que não eram fakes, nos víamos por vídeo. O do Paraguai, que comentei no último e-mail, se mudava de 6 em 6 meses, me colocou numa dieta, perguntou meu tipo sanguíneo, ai meu Deus, aí já entrou no meu nicho, tinha esquecido essa parte, pedia fotos minhas.
Queria que eu encontrasse em outro país para onde ele ia se mudar, que eu pedisse a cidadania europeia, porque eu tenho por parte de avós, e nunca se ofereceu a vir aqui no Brasil me visitar. Eu fico achando agora que me livrei de uma situação de possível tráfico. Sim, não preciso nem de fazer mais perguntas, eu deixei isso aqui passar. Ó. Nem preciso fazer mais perguntas. Sim, e graças ao seu pai você não viajou, né? Foi seu pai que te parou. Ele sumiu quando eu contei que meu pai e minha psicóloga estavam envolvidos. Eu o amava muito. Apesar de ser uma pessoa que admitia abertamente que queria me bater, que eu nunca poderia dizer não, que eu tinha que o respeitar e obedecer, eu achava que era normal, que era cuidado. Eu sei hoje que não é. Eu conheci outros, que mandei fotos, vídeo. Acho que foi tudo aquilo que eu aprendi a fazer. Só achava que seria amada se fosse servil e sexualizada. A maioria gostava que eu parecia mais nova, magrinha. Minha mãe também se aproveitava disso, agora ela voltou lá para o que ela fazia com a mãe. A maioria gostava que eu parecia mais nova, magrinha. Minha mãe também se aproveitava disso, da minha aparência. Queria que a maquiagem pesada contrastasse com a carinha de ninfeta, que na época era só a cara de uma criança, que de fato eu era. E agora, adulta, esses relacionamentos tóxicos me pareciam normal. Todos eram ao menos 12 ou 15 anos mais velhos que eu. Hoje continuo na terapia. Que bom, linda, que bom. Ainda não estou em um relacionamento saudável, mas eu já sei dizer não. E eu estou quebrando esses padrões de comportamento. Me vi repetindo as ações da minha mãe, o que me assustou. E eu não quero viver um relacionamento virtual que me faz perder de mim mesma. Hoje estou focada na minha carreira, na minha vida acadêmica, em construir uma identidade que não seja baseada nos meus traumas ou na validação masculina. E é muito difícil. Achei 2 fotos antigas da minha mãe e as envio em anexo. A terceira é minha. Peço desculpas pelo e-mail excessivamente longo. Você não tem que se desculpar de nada. Absolutamente nada. Por achar que ninguém nunca me amaria ou acreditaria em mim, eu não pensei em contar para o meu pai o que acontecia, somente nos últimos meses de vida da minha mãe. E eu contei também para uma amiga dela, e eles não acreditaram em mim. Sequer olharam os computadores de casa após a morte da minha mãe. Mas isso só aconteceu comigo. A minha irmã até hoje diz amar a minha mãe. Ela viu tudo o que aconteceu, mas nada aconteceu com ela. Ela já era bem mais velha e a problem child, a criança problema. Minha mãe batia muito nela. Em mim, quase nunca bateu. Eu era o rostinho bonito que minha mãe mostrava para os homens na internet. E a minha irmã era a pessoa que apanhava quando algo de ruim acontecia. Ah, entendi. Olha que interessante. Muito material para vocês aí, tá? Então a irmã dela, que era sempre deixada de lado pela mãe, ela não era, bom, de acordo com ela, tão bonita quanto a Carla. E preterida pela mãe, a mãe escolhia a Carla para colocar em câmera e geralmente esse irmão entra num processo de recompensa, né? Ela não teve nada e o pouquinho que ela tem ela acha maravilhoso. Ela sempre tentando compensar e angariar e instigar por aquele amor que ela nunca teve, né? E ela vai repetir esse padrão em relacionamentos não só românticos, né, amorosos, mas no trabalho, com o chefe, com colegas, com parceiros. Isso é um inferno. Acaba que as vítimas serão tantas ainda, tantas que passarem pelo círculo dessas Carlas, né, que começou lá com a mãe dela, aliás, começou com a mãe da mãe, né? E esse ciclo se perpetuando. São 2 meninas, 2 jovens extremamente problemáticas e elas não tiveram culpa nenhuma disso. Achei 2 fotos antigas da minha mãe e as envio em anexo. A terceira é minha. Eu só queria deixar um aviso às mulheres que se relacionam com esses homens pela internet. Sempre piora. Eles nunca vão começar pedindo tudo o que querem ou revelando tudo o que vão fazer. É gradual, conforme você vai ficando mais e mais dependente do afeto que eles dão. A realidade da minha mãe parece extrema e absurda, né? Mas não é. Tomem cuidado, se não por vocês, tomem cuidado por nós, seus filhos. Os erros dessas mulheres podem afetar não somente a vida delas, mas as de suas famílias também. Eu sinto que isso é uma das coisas mais fáceis de ignorar, especialmente quando se está vulnerável. O seu trabalho, Dani, é de imensurável importância. Precisamos que haja o aviso de que há perigo, de que há riscos, de que há contato com desconhecidos online e que isso pode trazer tanta dor, tanto perigo.
Eu imagino que seu trabalho deva desagradar muitas pessoas, esses golpistas, as mulheres que os suportam, que os apoiam. Eu agradeço pela coragem de se expor, de falar sobre essas coisas. Nessa internet, com tanta informação ruim, o seu trabalho é necessário. Peço desculpas mais uma vez pelo e-mail longo. Eu te desejo tudo de bom. Obrigada pelo seu trabalho. Por nada. Carla, por nada. Bom, temos uma foto dela com a mãe. Ela devia ter aí uns 7, 8 anos. Mãe no parque com ela, desses com os brinquedos, né? O vira-vira, coisa e tal. Gangorra. Tem uma outra foto da mãe perto de uma árvore de Natal aqui. Tá. Ok. Temos ela, adulta. A Carla que me escreveu. Nossa. Lindíssima. Gente, desculpa se borrar a maquiagem depois pro final agora, tá? Eu vou terminar aqui, eu não vou me levantar, não. Eu já tô péssima. Linda, ela é miudinha, mignon, corpo perfeito, pele perfeita, cabelo perfeito, rosto perfeito. Ela é deslumbrante e ela é mimosinha, parece uma boneca. Ela parece uma boneca. É isso, pessoal. Eu, infelizmente, estou impossibilitada de falar mais. É por isso que eu não faço tantas Carlas, entenderam? Eu não consigo. Todo mundo tem sua força e sua fraqueza, e isso aqui é a minha criptonita, quando fala de filhos, e quando tem filhos no meio. Por isso que eu realmente admiro tanto o trabalho de mulheres e homens que têm como objetivo resguardar pelas crianças, por crianças como ela, hoje adulta. Como eu falei lá atrás da Shelly, da Virgínia. E eu vou deixar o contato dessas pessoas aqui para vocês acompanharem, caso vocês não acompanhem ainda. Se você também é uma Carla, me escreva, tá? Me escreva porque, quem sabe, eu começo a fazer mais Carlas. E para você que está em casa e está fazendo isso com as suas filhas, imagina quantas histórias que eu contei que não existe essa Carla por trás. E elas vão vir me falar depois, porque são crianças. O que vocês andam aprontando com as crianças aí, esses mau elementos da internet? Não digo que são todas vocês, porque simplesmente a gente não dá para viver num mundo desse. É preferível não. Prefiro acreditar que nem todas de vocês expõem suas crianças dessa maneira. Vocês já viram como eu pego pesado na hora que vocês falam eu mandei ele dar um oi, um tchauzinho pro Jacu não sei das quantas? Eu falo, tira ele de câmera. Tira esse menino da frente da câmera. Tira essa garota da frente. O tal do tchauzinho já me incomoda, porque eu sei quem tá por trás daquela câmera. E do outro lado também. Né, mãe? Mãe. Eu vou deixar os comentários falar por mim hoje. Pessoal, o comentário é de vocês. Hoje a sessão de comentários é de vocês. Eu vou liberar tudo. Tá? Estejam à vontade. Pode descer a marreta. Façam isso por mim. Um beijo, Carla. Tudo de bom pra você. Estou aqui. Se você quiser falar mais comigo, não some não. Se você quiser me mandar alguma coisa, trocar uma ideia, me dá um oi no Instagram, se você quiser, tá? Pra gente conversar. Vejo vocês nos comentários, como eu falei. Tá aberto, à vontade. Só não coloca palavrão, palavra de baixo calão, porque o YouTube corta seu comentário, nem sou eu. Mas pode sentar a marreta. No mais gerais, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tirem seus filhos de frente da câmera. Saiam de frente da câmera, se possível. Se não for possível, pelo menos tira o menor de frente da câmera. É uma sorte que eu não moro no Brasil, tá? Vocês iam ver a confusão que eu ia arrumar com vocês aí quando chegasse esses e-mails seus. Eu ia atrás de vocês. Então tá. No mais gerais, até o próximo vídeo. Muito obrigada por tudo. Até mais. Tchau, tchau.